Boa noite, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estou muito feliz de reencontrá-los. Está sendo muito proveitoso para mim, gostoso, conhecer melhor essa igreja, e a cada dia aqui temos esse momento especial de adoração a Deus juntos. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Antes de nós abrirmos a Bíblia para estudar, eu queria ter um momento aqui de oração. Eu creio muito no poder da oração. Eu sei que você também acredita. E eu creio que Deus está aqui conosco. Momentos como esses não podem ser ignorados, têm que ser aproveitados. Então, nesse momento, se você tem uma situação que você gostaria de colocar nas mãos de Deus, quem sabe uma luta, uma aflição, eu queria convidá-la a vir aqui à frente. Nós vamos ter esta oração de intercessão, que vai ser conduzida por mim, mas você pode compartilhar dessa oração no seu coração comigo, tá bom? Se você tem algo assim especial, existe algo muito bonito nesse gesto de vir à frente. Quando a gente vem à frente, isso envolve mais do que o aspecto cognitivo, envolve também a ação, ou seja, o ato de tomar uma decisão, uma atitude, a resposta da fé. Eu não sei se é uma situação envolvendo a saúde, lar, trabalho. Falando em trabalho, quantas pessoas estão sofrendo, ao nosso redor? Quantas pessoas desempregadas? Como pastor, eu tenho acompanhado muitas famílias ali no distrito, que desde que a crise assim aumentou, não conseguem se reerguer financeiramente, têm padecido. Mas Deus tem amparado essas pessoas, não estão abandonadas, Então nós vamos orar agora em prol dessas pessoas, em prol daqueles por quem você está intercedendo, ou por você mesmo, ao vir aqui à frente. Feche os seus olhos. Senhor Deus, novamente, ao chegarmos à Tua casa, trazemos a nossa vida, trazemos o nosso coração, e clamamos, ó Deus, que o Senhor, de maneira muito especial, trabalhe na vida de cada pessoa que, em resposta ao chamado, num gesto de fé, se posicionou aqui diante do Teu trono, ó Pai. Com o coração desejoso de receber a Tua bênção, de encontrar em Ti respostas. Se não respostas, ter o alento e a certeza da Tua presença e a convicção de que se o Senhor está ao lado, no final tudo dará certo. Então toma conta desta família, toma conta deste irmão que talvez esteja clamando por um emprego. Toma conta, ó Deus, dessa mãe que talvez esteja com o coração apertado por situações envolvendo o seu filho ou sua filha. Esteja, ó Deus, com essa pessoa que aqui está para interceder por alguém que se encontra no leito de enfermidade, ou alguém que veio aqui à frente clamando pela conversão de uma pessoa que há muito tempo tem sido convidada pelo Teu Espírito, mas não tomou a decisão ainda. Para Ti não existem impossíveis, Senhor, e é nessa confiança que nós nos achegamos, sabendo que retornaremos para o nosso assento, com a convicção de que fomos ouvidos. O Senhor leu a nossa mente, leu o nosso coração, e o Senhor vai atuar na nossa vida, e na vida daqueles por quem estamos intercedendo. Oramos agradecidos desde já, em nome do nosso querido e amado Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir mais uma vez uma música. Gabriel que vai cantar novamente, é isso? É Roberta? Joia. Queria parabenizar, viu, a música muito linda que você cantou. Deus seja louvado por isso, viu? O piano também muito bem tocado, aí faz toda a diferença. Muito bem tocado, sim. E antes que ela cante, eu quero fazer aqui um convite. O convite é o seguinte: eu sei que vocês já fizeram isso e têm feito, mas não vamos desistir. Vamos convidar nossos amigos para estarem conosco participando. Amanhã eu vou estar trazendo, se Deus quiser, um amigo com quem estou estudando a Bíblia, porque eu quero dar o exemplo aqui, tá? Quero trazê-lo aqui para conhecer a igreja, estar aqui com vocês, participando da Semana Santa. E se você tiver a oportunidade, convide alguém, traga um amigo, um conhecido, um vizinho. São situações como esta que facilitam a aproximação e que pode ser estabelecida num vínculo mais forte com a igreja e possivelmente até uma decisão
ao lado da mensagem que nós temos, tá bom? Então, coloca no seu coração o desejo de trazer alguém amanhã, para nós termos aí. Eu não estou assim preocupado com o número de pessoas, porque eu sei que nós estamos aqui um grupo bom. Segunda-feira é muito difícil, eu até esperava ter um grupo menor, mas o foco principal, além de nós, membros, é trazermos nossos amigos. Então, coloque isso no seu coração. Vamos ouvir a música. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz, a pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis no tempo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram é pedra que pode salvar. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas seremos vitórias da cruz.
a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Amém. Obrigado, mais uma música linda, né? Entoada para a honra e glória de Deus. Chegou a hora de estudarmos então a palavra do Senhor. O assunto que eu vou apresentar hoje é um assunto que fala muito, mas muito ao meu coração. É o assunto que eu mais gosto de pregar. O professor Emerson já deve imaginar, já mais ou menos qual é. O Anderson também está aqui, né? Doutor Anderson. Já vão saber já. O título: Uma luz além da cruz. Eu quero convidá-lo a fechar os olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós estamos felizes pela oportunidade de agora abrir a Tua palavra e com liberdade, num ambiente tão agradável, Tua casa, estudarmos a mensagem que o Senhor deseja trazer para cada um de nós. Que as preocupações, que os pensamentos paralelos, que tudo isso possa ser subjugado pelo Teu Espírito, para que, com os nossos olhos fixos pela fé em Cristo Jesus, através do estudo da Tua palavra, possamos ser alimentados. Oramos mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. O texto que nós iremos ler é um dos mais conhecidos no meio adventista. Na verdade, ele reflete a razão de ser o que somos, de carregar o nome que carregamos. Nós estamos estudando os discursos de Jesus que antecederam a cruz. Sábado eu pude aqui apresentar no Evangelho de João, são esses discursos. Sábado eu pude apresentar aqui a vocês o discurso que Jesus tem com os gregos, os discípulos e os judeus, o último discurso público de Jesus. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. E ele começa então a apresentar a mensagem da cruz e o impacto que ela teria sobre a humanidade. Depois ele chama os discípulos para uma conversa. E ontem nós falamos que ele conversou especificadamente com dois deles. Já na Santa Ceia, logo após a Santa Ceia, algumas horas antes de ser preso, condenado e cravado numa cruz, ele conversou de maneira direta e arrancou todas as máscaras de Pedro e de Judas. E ao desmascará-los, ele estava ao mesmo tempo apresentando salvação e esperança para aqueles homens. Agora esse discurso acontece depois, e dificilmente a gente associa esse discurso que Jesus tem no capítulo 14 de João com essa situação de que ele estava apenas alguns minutos de ser preso, não é? Quando ele fala o que nós vamos ler agora, eu pelo menos, não sei se você, mas eu imaginava um outro contexto, Jesus andando, passeando, um dia bonito e tal. Eu não associava esse discurso com a cruz. Mas quando você entende o contexto do Evangelho de João, você percebe que essas palavras, elas foram proferidas pouco antes da cruz. Pouco antes da cruz. Então vamos ver o que Jesus queria deixar para os discípulos como uma luz além da cruz. Leia comigo, verso 1.
Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Até aqui. Eu estava passeando com meu pai, os meus irmãos e um casal de amigos da nossa família, num local diferente. Diferente porque nós nunca tínhamos ido fazer uma excursão neste sentido, de conhecer uma caverna. E nós não apenas estávamos fazendo uma excursão, como resolvemos acampar num local em que existem várias cavernas, e a principal delas é que dá nome ali ao local central, que é a Caverna do Santana. Então nós estávamos ali reunidos, e ao redor da Caverna do Santana existem várias outras pequenas cavernas, e geralmente guias conduzem as pessoas. Mas nessa caverna, naquele dia, era uma situação mais antiga. Eu fiquei sabendo que agora mudou, mas naquele dia não tinha nenhum guia. Então havia mais ou menos o caminho detalhado e tal, a gente sabia mais ou menos o que fazer, e começamos a andar naquela caverna. Só que lá pelas tantas, nós estávamos usando lampião, e um lampião, nós estávamos com poucos recursos, caiu aquele tipo de lampião que estava nos conduzindo, e nós ficamos na completa escuridão. Eu era um menino, mas eu lembro até hoje dos calafrios que vinham do pé até a cabeça. É tão horrível ficar na escuridão de uma caverna, porque é uma situação inusitada. Você não tem nada de visibilidade, você pode, você não enxerga, você está no meio do escuro, não tem jeito. A nossa sorte é que era o começo do dia, e naquela caverna muitas pessoas passavam, só que ficamos nesse contexto de completa escuridão por cerca de 30 minutos. E a recomendação do meu pai, do amigo, foi: não se mexam, porque nessa caverna existem alguns precipícios, né? Então qualquer deslize você pode morrer, não tem alternativa, você tem que ficar quietinho ali até que chegue um pouquinho de luz. E também me lembro como se fosse hoje o dia em que nós estávamos ali no meio da escuridão, e uma pequena luz foi despontando lá no outro lado. Era uma outra excursão chegando, e eu fiquei muito feliz, porque no meio da escuridão eu pude entender o contexto da frase: uma luz no fim do túnel. Como é bom quando você tem uma luz no fim do túnel, porque quando a luz vem, as trevas vão embora. Quando a luz chega, existe esperança. Jesus estava vivendo um momento de muita angústia, e as palavras que ele deixa aqui são palavras que trazem luz para aqueles
que dentro de poucos instantes se sentiriam nas trevas. É impressionante como as pessoas que não têm Deus vivem nas trevas. Eu conheci um casal muito querido, um casal que eu tenho um amor, assim, um apreço gigantesco por eles, num contexto difícil demais da vida deles. Era pastor na cidade de Curitiba. Eu estava chegando no distrito e um dia o irmão da igreja disse assim: pastor, eu gostaria que você fosse fazer uma visita para uma criança que está internada. Eu imaginei uma criança um pouquinho maior, mas eu não imaginava que era um bebê. Então eu falei: não, irmão, tudo bem, vamos fazer a visita. Quando eu cheguei lá, eu encontrei os pais daquela criança desesperados. O nome dele era Fernando, o nome dela Kátia. O Fernando e a Kátia estavam desesperados porque o filhinho, com aproximadamente 1 ano de idade, tinha um problema na cabeça, um problema seríssimo. Aquela criança já tinha passado por cerca de 8 cirurgias. 8 cirurgias. Agora você imagina o que é um bebê passar por 8 cirurgias na cabeça. E eu não sabia de todo o contexto, e para visitá-lo eu estava com a camisa branca, uma calça clara. Quando eu apontei no quarto com a camisa branca e uma calça clara, a criança entrou em pânico, porque ele não podia ver ninguém de branco, porque ele associava a figura de médico, de enfermeiro, que ia levá-lo para o centro cirúrgico. A cabeça dele estava gigantesca, deformada, assim, tão grande, todo enfaixadinho. Ele começou a se debater. Eu fiquei assim, muito traumatizado. Eu, que não era pai nem nada, fiquei traumatizado com a situação. E eu olhei para aqueles pais e vi no rosto, na fisionomia, no semblante deles, o desespero. Principalmente porque não tinham a confiança que eu tinha, não tinham a fé que eu tinha, a esperança que nós temos. Eu comecei a conversar com eles. Fiz aquela visita, fui embora. Depois de algum tempo, eles clamaram para que eu voltasse, porque a situação era mais crítica ainda. Aí eu cheguei e falei assim: Fernando, é o seguinte, vem cá, vou conversar com você. Encostei no canto. Nosso Deus é um Deus poderoso, Jesus é real. E vou dizer para você, Jesus está aqui dentro desse quarto. Eu não sei o porquê está acontecendo. A criança tinha feito mais uma cirurgia e não tinha dado certo. Ele tinha gastado uma fortuna, trocado válvulas, né? E ele disse assim: pois é, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Em lágrimas, ele e a esposa. Eu falei assim: só que é o seguinte, Deus vai curar essa criança. E vai curar hoje, em nome de Jesus. Eu não sei de onde veio tanta audácia, mas eu senti que foi Deus que colocou aquelas palavras na minha boca. Aí então eu disse assim: Deus vai levantar essa criança. Só que tem um detalhe. Ela vai ser curada. Mas o ponto aqui não é o fato dela ser curada ou não, mas o que você vai fazer com a cura do teu filho. Porque Deus não quer apenas curar o teu filho, Deus quer curar o teu coração, o coração da Kátia, quer dar para você uma esperança que eu tenho, porque eu conheço a Bíblia. Então eu vou orar, Deus vai curar essa criança. Mas saiba que você vai ter que prestar conta e ser responsável pela cura que Deus vai te dar. Porque o mais importante é o que você vai fazer diante da dádiva que Deus vai te dar. Ele ficou assustado, olhou para mim e falei: posso orar? E ele falou assim: pode, pastor. Semblante abatido, eu fiz uma oração longa, nós clamamos a Deus, pedimos a cura, e alguns dias depois, inexplicavelmente, na perspectiva humana, aquela criança estava curada. Curada. O Emerson sabe quem eu estou falando. Ele conheceu esse milagre. Só que o mais importante não foi o fato daquela criança ser curada, mas a transformação que Deus operou na vida daquele casal. Um casal triste, ele tinha muito dinheiro, recurso, posses, mas o que aconteceu na vida dele é que foi impactante. A alegria, a paz, se tornaram ativos na igreja, até hoje, um casal distinto, sabe? Deus trouxe uma luz, uma esperança tão grande. E mais do que qualquer outra coisa, o que mexeu com aquele casal foi a certeza de que não apenas existe um Salvador,
mas a alegria e a convicção de que um dia eles vão encontrar-se com esse Salvador quando ele voltar com poder e grande glória. Sabe, o mundo precisa saber disso. Jesus queria que os discípulos soubessem disso, que a cruz seria terrível, extremamente forte em termos de cena, de impacto na vida deles, mas que haveria uma luz além da cruz. Uma luz que somente seria possível porque a cruz foi uma realidade. E essa luz era a esperança do reencontro. Porque assim como a morte ela coloca um abismo, um peso gigantesco sobre a humanidade, porque você pode ter todos os recursos do mundo, mas você não consegue resolver o problema da morte. Assim como a morte ela é drástica na vida do ser humano, a esperança em igual proporção, ela é fantástica. Porque a esperança que nós temos, ao olharmos para o futuro, é de que a cruz não é apenas um evento passado isolado. A salvação de Cristo, ela acontece num todo. Ela acontece no evento passado, através da cruz, ela acontece no evento presente, através da intercessão de Jesus, que como meu sumo sacerdote, cuida de mim, intercede por mim todos os dias, mas ela também aponta para um evento escatológico, o futuro, o retorno dele. Então eu não posso entender a salvação se eu não tiver, na minha perspectiva, o evento passado, o presente e o futuro. Jesus estava falando da cruz e ele falou para Judas, ele falou para Pedro, ele falou para os discípulos da cruz, mas de repente ele faz uma pausa e nesse contexto, sabendo que algumas horas depois seria crucificado, ele apresenta a verdade do seu retorno. E esse texto nos mostra 3 características lindas, 3 verdades nesse discurso. E as 3, Jesus coloca-se na primeira pessoa como a solução, como essa luz além da cruz. Ele diz, primeira verdade, eu virei outra vez. Segunda verdade, eu prepararei um lugar para vocês. E vem a terceira verdade, eu sou o caminho para vocês chegarem lá. Eu vou repetir, eu virei outra vez, eu prepararei um lugar para vocês. E terceiro ponto, eu sou o caminho para vocês chegarem lá. Vamos por partes. Eu virei outra vez. Pensa que não foi fácil para Jesus dizer isso. Não se turbe o vosso coração, porque o coração de Jesus estava turbado. O coração de Jesus estava angustiado. E a angústia que ele sentia, ela é potencializada algumas horas depois no Getsêmani, quando o sofrimento era tanto que a Bíblia diz que escorria da face de Cristo suor misturado com sangue. Imagine o desespero, a angústia tamanha para os pequeninos vasos capilares estourarem, vasos sanguíneos estourarem e sangue escorrer junto com o suor da face, a agonia. Ele estava com o coração turbado. Mas a angústia dele, ele sabia, como Deus, que a angústia dele traria esperança futura. E por isso, mesmo estando angustiado, no seu aspecto humano, pelo evento da cruz, em contrapartida ele diz, não fiquem angustiados. Não fiquem angustiados, porque eu virei outra vez. Perceba que quando você vai para a análise do texto, na língua original, que é o grego, Jesus usa o verbo imperativo, indicativo. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Ou seja, se vocês acreditam em Deus, vocês precisam acreditar no que eu vou dizer agora. Vocês têm que acreditar porque o que eu vou dizer é verdade. A ênfase é muito forte, creiam em Deus, creiam em mim. É como que se ele manifestasse a sua divindade de maneira quase que escancarada. Eu sou como Deus. E agora não é só Deus prometendo, eu estou prometendo como Deus. Virei outra vez. A verdade da volta de Cristo é tão contundente, e você como adventista sabe disso, que ela é repetida mais de 2.500 vezes na Bíblia. Por que Deus fala tanto sobre a volta de Jesus
através da sua revelação escrita, a Bíblia. Porque Deus quer dar para o ser humano o sentido de lógica no plano da salvação. A palavra no grego que descreve esse evento da volta de Jesus é parousia. A manifestação sobrenatural de Deus aguardada por nós quanto ao futuro. A parousia, ou seja, a volta de Jesus só tem sentido mediante a primeira vinda à cruz. Quero que você imagine uma cena. Você está andando no shopping. Quem que gosta de andar mais no shopping? Mulher ou homem? E agora? Mulher? Eu sou, às vezes gosto de andar também. Gosto de andar para ficar olhando. É bem pobre mesmo a perspectiva. Você vai olhando, analisando, né? Vai sonhando. Se prepara, depois de um tempo você vai lá e consegue comprar uma coisinha ou outra, né? Eu olho ternos, né, para comprar gravata, né? Assim, mas o shopping tem shopping que é mais acessível, né? Mas vamos supor aqui, usar uma analogia, você está andando no shopping e você olha um vestido lindo e você vê aquele vestido lindo e você fala assim, não, eu tenho que comprar esse vestido porque ele é muito bonito, eu quero adorar a Deus com esse vestido na igreja, sábado, você já imagina tudo, e chega para a moça e fala assim, quanto está custando esse vestido? E ela diz assim, olha, esse vestido está em promoção. Quando o vendedor fala que tem promoção, você até se arrepia já, né? Está custando só R$2.000. R$2.000 não tem como comprar isso, jamais. Mas você quer muito aquele vestido. Então você começa a economizar e vai guardando dinheiro. Ao longo de muitos meses, de repente você tem lá os R$2.000 e você chega para comprar o vestido. Estou usando aqui já uma hipérbole para você, né, entender o contexto. Daí você vai lá e compra o vestido. Chega no caixa, com muita alegria, satisfação, vai lá e paga pelo vestido. R$2.000, coloca ali, ou usa o cartão, né? Sei lá como você vai fazer. Parcelado, à vista, enfim. Compra lá, R$2.000. Aí você, feliz da vida, volta para sua casa e deixa o vestido lá. Você faz isso? Qual a lógica de você comprar e não levar? Qual a lógica? É óbvio que uma vez que a cruz evidencia o alto preço que Deus escolheu pagar para salvar a humanidade, exige a propriedade como um todo, lhe sendo assegurada por ocasião da segunda vinda. Não seria lógico Deus pagar um preço tão alto enviando o seu Filho e nos deixar aqui abandonados? Qual a lógica? E é por isso que me assusta perceber que muitas linhas teológicas presentes, inclusive religiões, não enfocam o que é mais importante, que é a volta de Cristo para fazer valer toda a eficácia da primeira vinda. Tanto é que durante todo o período da Idade Média, inclusive durante a Reforma, a ênfase não foi dada, precisou Deus levantar um grupo de pessoas, um movimento, o movimento do Advento para fazer sentido a cruz. Ou seja, a expressão virei outra vez é a lógica plena que concretiza o plano maravilhoso de Deus da salvação. Virei outra vez. Virei outra vez porque eu não quero que vocês fiquem nesse mundo desgraçado. E quando eu falo desgraçado, eu quero colocar essa palavra em negrito, porque o nosso mundo é um mundo desgraçado. Virei outra vez porque se eu não voltar, não tem graça, o cristianismo não vai ter o mesmo sabor. Eu sou pastor, eu sou assim apaixonado pela cruz. Eu sei que da cruz emana a salvação, do ato do derramamento de sangue que até hoje nos proporciona os merecimentos dessa cruz sendo aplicados na nossa vida através do sacerdócio de Cristo Jesus. Mas se não fosse a cruz, nada disso faria sentido. Uma das cenas mais fortes que eu já presenciei como pastor foi atender uma outra solicitação de uma mãe na cidade de Joinville. E quando eu cheguei ali para fazer a visita, eu entrei numa ala especial de UTI e dentro de uma, eu não sei se é incubador, não sei como é que é o nome técnico disso, mas estava lacradinho assim, e tinha uma pequena abertura,
E eu vi a cena, eu imaginei quando a mãe falou, vamos ver, pastor, vai orar pelo meu filho? Eu imaginei que era uma criancinha de 4, 5 anos, mas tinha 6 meses. E aquela criança já estava entubada, né? Era caninho por tudo quanto é lado no corpo da criança, com câncer, mas um tipo de câncer que traz consigo dores insuportáveis. Então, aquela criança não conseguia chorar porque estava entubada, respirava com a ajuda de aparelhos, mas ela ficava com a mãozinha assim, a cena, imagina, 6 meses, ela ficava com a mãozinha batendo, e as lágrimas escorriam dos olhos daquela criança. Aí eu vi aquela cena, eu não sabia o que fazer. Queridos, eu olhei para aquilo, deu um nó na garganta, e a mãe chorando, a mãe colocou o dedinho assim, pelo buraquinho, aí o bebezinho veio e apertou, e ela dizia, pastor, está chorando, pastor, chorando, de dor, pastor. Imagina o desespero daquela mãe, clamando para que eu fizesse alguma coisa, e eu meio querendo dizer para ela assim, olha, eu não posso fazer nada, eu sou humano como você, eu tenho um Deus poderoso que pode fazer tudo. Algum tempo depois, aquela criança morreu. É um mundo terrível. Quando Jesus diz, virei outra vez, essa promessa que deu sentido para a coragem que os discípulos tiveram de morrer como morreram. Todos foram martirizados, com exceção de João. Todos desapegaram-se desse mundo, porque entenderam que esse mundo não era o lar deles. E Satanás faz de tudo para que nós nos apeguemos a esse mundo. Mas o recado de Deus continua, virei outra vez. E ele escolheu falar isso antes um pouquinho da cruz, para quê? Para que nós entendêssemos que a cruz, ela não é o ponto final. Ela é o start de um processo que termina com o seu regresso. Eu não sei se você está apegado a esse mundo, mas pode ser que muitos de nós nos apeguemos. Quando eu era adolescente, em algum momento, eu dizia assim, Senhor, não volte porque eu preciso me formar em teologia, porque eu queria muito ser um pastor, no final da minha adolescência. Aí quando eu estava fazendo teologia, inconscientemente, por mais que eu quisesse, eu clamava, Senhor, eu quero muito que o Senhor volte, mas me deixa casar, para saber como é que esse negócio de vida de casado, né? Aí, depois de casado, lá no comecinho do meu ministério, eu tinha um clamor assim, Senhor, mas deve ser tão bom ser pai, né? Deixa eu ser pai, depois o Senhor volta, mas eu quero que o Senhor volte logo. Agora, hoje em dia, queridos, eu não fico pedindo para Deus deixar me aposentar, não. Porque é muito egoísmo da minha parte. A gente não sabe quando será o momento da parousia, mas eu sei de uma coisa. Esse mundo é tão desgraçado, é tão terrível, que a única coisa que faz sentido para mim em estar aqui essa noite é a promessa de Jesus. Virei outra vez. É por isso que, se fôssemos ler todos os versos, um após o outro, os 2.500 aproximadamente, nós passaríamos aqui toda a noite, cruzaríamos a meia-noite, continuaríamos lendo, e ainda não teria terminado, sem comentar, só lendo, um após o outro. Por que Deus enfatizou tanto? Virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez. Por quê? Por que antes da cruz ele olha para os discípulos e fala, virei outra vez? Por quê? Ele queria que os discípulos tivessem essa esperança latente em seus corações. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele não apenas almejava a volta de Cristo, mas ele se colocava como aqueles que estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Tanto é que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, ele diz, depois nós, os que estivermos vivos, ele se inclui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é à toa que Pedro, o mesmo Pedro que nós conversamos sobre ele ontem, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz, não tarda o Senhor a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. O dia do Senhor virá, e virá como? Como ladrão. Ou seja, todos os apóstolos foram contaminados, no bom sentido, pela promessa, virei outra vez. Mas Jesus não apenas falou, virei outra vez. Ele diz, eu prepararei para vocês um lugar. Você sabe que o mundo em que João vivia, o apóstolo João que escreveu o Evangelho, era contaminado pela cultura helenista.
dos gregos. E essa cultura, muito dela fruto do pensamento de Platão, colocava em xeque a realidade literal de um mundo espiritual palpável. Basicamente, o que ensinava Platão? Platão ensinava que existe dois mundos, o mundo real físico e o mundo espiritual, o mundo das ideias. Esse pensamento trazia o seguinte pano de fundo, que tudo que é material não é real. E que tudo que está acima da compreensão humana e da matéria, o mundo das ideias, isso sim é que é real. Pode parecer um pouco confuso, mas o desdobramento deste pensamento, que foi defendido por Agostinho, é de que a realidade de Deus é uma realidade atemporal, ou seja, não existe tempo onde Deus está, não existe matéria onde Deus está, não existe nada físico onde Deus está. A única coisa que existe no mundo de Deus, diz Agostinho, com desdobramento do pensamento de Platão, é a alma que se retira do corpo por ocasião da morte e vai estar no mundo de Deus. Como é esse mundo? De acordo com o pensamento platônico, o mundo das ideias, é um mundo desmaterializado. Pois a Bíblia faz questão de dizer exatamente o contrário. Como é o mundo de Deus? Bom, como Deus é em si, de maneira ontológica, nós não sabemos. Como é o relacionamento físico que ele tem com o Filho, com o Espírito Santo, todos Deus, mas uma unidade tão complexa e tão íntima que Deus se apresenta como sendo um só, um Deus triuno. Ele criou todo o universo. Como era Deus antes do universo? No seu relacionamento? Não sabemos. Aonde ele estava? Não sabemos. Isso transpõe a nossa capacidade de pensamento. Nossa capacidade de entender, nossa capacidade cognitiva não consegue entender como é a realidade de Deus anterior à criação do universo. Mas o certo é que no momento em que ele cria o universo, ele escolhe estar no universo. E o fato de ter adentrado ao universo não faz de Deus um ser menor. Pelo contrário, isso é imanência, nós falamos isso. Deus escolhendo estar com a criatura, habitar com a criatura e preparar no universo um local como sendo o seu local de habitação. Como é esse local? Nós temos uma ideia, baseada no que nós vamos ver. Mas a Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 11, especificamente no verso 6, diz que esse lugar é verso 16, é uma cidade. Se você tem curiosidade, pode abrir a Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Uma cidade. Perceba que Deus não precisa de uma cidade para conter o seu ser, mas ele escolheu morar numa cidade. E existem muitas cidades bonitas, né? Eu já morei em algumas dessas cidades bonitas, outras tenho o sonho um dia de conhecer. Vocês moram numa cidade muito bem estruturada, mas olha só o que diz a Bíblia aqui, verso 16, Hebreus 11, verso 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou o quê? Uma cidade. Deus escolheu construir uma cidade, e esta cidade é o local da habitação dele. Nessa cidade está o seu trono, nessa cidade está o local onde ele habita, o seu santuário. Uma cidade real. Deus escolheu habitar nessa cidade. Interessante que o céu, ele é um local físico. E Jesus, ele aproveita esse discurso para dizer que ele, ao subir aos céus, prepararia um lugar. Um local físico para nós habitarmos. Como será a nossa casa? Sabia que Jesus, ele não é um engenheiro qualquer. Se tem alguém que entende engenharia, é Jesus. Eu tinha um amigo, colega de ministério, que dizia o seguinte, que ele imaginando o céu, ele disse assim, o céu deve ser maravilhoso e tal. E ele falou assim, olha, eu penso assim, eu já tenho conversado muito com Jesus, porque ainda dá tempo que ele não voltou. Ele brincava, né? Mas ele dizia assim, eu já até elaborei a planta assim, da minha mansão, estou mandando para ele, em pensamento. Se ele vai fazer ou não, é com ele, né? Mas ele falava e tal, e uma das partes que ele mais gostava de brincar e colocava, não sei se ele falava brincando ou falava sério, só que ele dizia o seguinte, se não for como eu penso, não tem problema, porque vai ser o quê?
melhor. Mas ele falou que um dos lugares preferidos ia ser a cozinha. Daí ele falou assim, que já pensou como que vai ser a mobília da cozinha, já contou para Jesus fazer para ele lá, né? E disse assim, a parte principal da minha casa vai ser a geladeira. Ele falou assim, mas a geladeira, por quê? Quando eu chegar lá, eu quero abrir aquela geladeira e eu vou à forra, porque eu não aguento aqui na terra ter tanta vontade de tomar algo que vem nesse copinho desse tamanho aqui e não dá para nada, é caro para chuchu, que é o tal do Yakult. Eu vou pedir para Jesus já deixar na geladeira lá de 2 litros, um monte de garrafa de Yakult. Então vai ser assim, ele falava, vai ser assim, né? Aí eu falava assim, mas se não for? Não tem problema, se não for vai ser o quê? Melhor. Mas o certo é que o céu é um local físico, real. Apocalipse 21, falando sobre esse local, o tempo conspira contra, então eu não posso me demorar muito, mas Jesus, ele dá uma visão para João, e ele vê essa cidade. Essa cidade ela é monstruosa, porque ela tem mais ou menos 2.500 quilômetros assim, 2.500 quilômetros assim, 2.500 quilômetros assim, 2.500 quilômetros assim, e pasmem, agora que é o mais assustador, ela tem 2.500 quilômetros de altura. Você entendeu o que significa isso? Onde nós encontramos as nuvens no céu, cerca de 7, 8 quilômetros você vai se deparar, que é o plano de voo e assim por diante. 7, 8 quilômetros. Eu não estou falando de 7, 8 quilômetros de altura, que já seria uma coisa gigantesca, né? Os prédios mais altos têm 400 metros. Estou falando assim, de 2.500 quilômetros de altura. Seria mais ou menos como daqui para lá de Brasília para cima. Você imagina o que é isso? Ruas superpostas, uma em cima da outra. Muros, cerca de 80 metros, 60 de largura, todos eles com base de diamantes. 12 portas, cada porta feita de pérola maciça. Depois leia com calma, Apocalipse 21. Ruas de ouro, nada de tijolinho, pode ser. Que reboco coisa nada. Reboco é coisa de pobre. O céu é de primeira. Esse local chama-se a Nova Jerusalém. É o local que Deus disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O céu deve ser lindo. É uma coisa que por mais que os pintores tentem ali apresentar, não dá para entender a grandiosidade dele. Maravilhoso. E eu termino apresentando a última característica. Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar. Mas não basta você querer estar lá. Eu sou o caminho para vocês chegarem lá. É por isso que nesse discurso acontece um diálogo. E a primeira parte desse diálogo acontece com Tomé. Tomé fala assim, mas para onde o senhor está indo? E Jesus então fala assim, como assim para onde eu estou indo? Eu estou há tanto tempo com vocês não sabem para onde estou indo? Jesus estava indo basicamente para a rota estabelecida, antes mesmo da fundação desse mundo, que é o plano de resgate. Primeiro, antes de voltar para o Pai, ele estava indo para o Pai. Ele voltaria para estar na presença do Pai. Interessante que Jesus, ele está hoje assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Como Deus, ele está assentado. Ele rege o universo lá de cima. E ele disse, eu vou voltar de onde vim, para onde vim, de onde vim. Mas, antes de ir para lá, eu tenho que passar pela cruz. E aí é nesse contexto que ele começa agora a conversar com Felipe. Mas qual é o caminho? E Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você passar pela cruz, não tem como você ir pela presença do Pai, se não for por intermédio de Jesus. Não tem como você enfrentar esse mundo desgraçado que nós temos comentado aqui. Não tem como você ter a esperança de estar lá um dia. Eu quero ir para o céu, essa cidade maravilhosa, quero conhecer, se não for por intermédio de Jesus. É por isso que a realidade do céu começa aqui, quando eu tenho Jesus na minha vida. Quando eu entrego meu coração, meus desígnios, meus planos, as minhas prioridades, quando Jesus ele passa a ser o tudo da minha vida, eu posso sim sonhar em estar lá, porque estarei pela graça de Cristo Jesus. Não tem como estar no céu, se não for por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o Salvador, o único Redentor. Esse é o recado da cruz. A cruz me assegura a entrada no céu, mas para estar lá, eu preciso de um Salvador.
E se eu tenho esse Salvador, eu posso sonhar que um dia lá estarei. Eu estou cansado de, como pastor, fazer funerais, de estar casais se separando. Cansado de coisas tristes, mas quando eu olho para frente e para cima, eu tenho esperança. Porque Jesus, antes de morrer, disse: virei outra vez. E pode ser que em algum momento da nossa trajetória como cristãos, como adventistas, a gente perca isso de foco. A gente se preocupe tanto com as coisas desse mundo, que a gente se esqueça que talvez os problemas que nós estamos enfrentando é um recado que Deus está nos dando de que nosso lar não é aqui. Algum tempo atrás eu tive que fazer a unção da minha tia. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Ela estava com câncer. E ela olhava para mim e dizia assim: eu quero viver. Roger, você é um pastor, ora para Deus me curar. E eu orei com toda a minha força, com toda a minha fé. E Deus não curou minha tia. Eu fiquei muito triste, revoltado, briguei com Deus. Deus foi tão paciente, ouviu um pobre pecador petulante brigando com ele. Mas uma das coisas que fez sentido nessa história toda foi que um pouco antes de morrer, a minha tia disse assim: Roger, assim, eu estou começando a entender que Deus não vai me curar. E se Ele não me curar, eu já estou em paz. Porque eu sei que quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar. E filho, eu quero que você esteja lá. Eu entendi naquele momento que a minha tia estava partindo, mas para ela o cristianismo fazia todo sentido, porque ela havia se preparado para estar no céu com Jesus e descansou, e a sepultura dela está selada. E a incoerência disso tudo é que eu estava angustiado, brigando para que ela vivesse, quando na verdade eu é que preciso brigar todos os dias com a minha própria natureza, clamando pelo sangue de Cristo, pela graça dele, para que não venha morrer. Porque tem muito mais morto-vivo do que pessoas que estão sepultadas. Jesus é o caminho. Um dia eu verei minha tia quando Jesus voltar. Eu quero que você preste atenção neste hino que vai tocar agora. E nós vamos terminar meditando um pouquinho nesse hino. Esse hino é um hino que, muito tempo, me deparei com ele. Foi cantado e gravado esta música pelo coral de Joinville, jovem. Fala sobre o céu. E após você assistir esse clipe, eu quero fazer uma oração. Para que você saia daqui com a certeza de que você estará lá em pé na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche os olhos agora. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro. E um rio de cristal. Imagine as flores, lindas como você
sua família. Aos pés de Jesus reunida. Você pode me imaginar o que é ser feliz pra sempre. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar. Nada vai nos separar. Vai Cristo há de voltar. Não vai tardar. E veremos Jesus. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar. Nada vai nos separar. O melhor será abraçar Jesus, seu rosto contemplar. Ó, que emoção será suas mãos poder tocar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos Pensando na minha vida, eu diria que o diabo pode arrancar tudo de mim. Não tem muitas coisas, pode arrancar tudo, mas uma coisa que eu não vou permitir que ele arranque pela graça de Cristo Jesus é o privilégio e a certeza de que um dia as minhas mãos tocarão nas mãos de Cristo. Que um dia eu vou poder finalmente não mais imaginar como ele é, mas de acordo com a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós o veremos face a face, não mais como por espelho obscuramente. Se você deseja estar lá naquele dia, fique em pé, quero orar por você. Senhor Deus, obrigado porque Cristo Jesus, nesse discurso tão maravilhoso, nos deixou a maior promessa de todas. A promessa de que muito em breve a festa será plena, porque os merecimentos da cruz nos darão o privilégio de estar diante de Ti, contemplar a face de Cristo e receber em nossas frontes a coroa da vitória. Queremos com humildade, ó Pai, reconhecendo que o Senhor sabe tudo e que nós somos limitados, mas na nossa pequenez clamar para que o Senhor volte logo. Nós estamos cansados de estar no mundo que tem nos matado aos poucos. Cada dia que passa, o mundo está se deteriorando. Nosso organismo também está se deteriorando.
Mas a nossa fé está aumentando, porque cada dia que passa estamos mais perto desse dia maravilhoso. Portanto, nos firme nessa promessa, nessa esperança, que quando Cristo voltar, nenhum dos que aqui estão nesta noite pereça, pelo contrário, que escutem dos lábios de Cristo Jesus as palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. E nós oramos em nome dele, nosso Salvador. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém?